Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que vocês viram no capítulo 3 do livro, mudanças de estado físicos. E nós já tínhamos comentado, né, até no outro vídeo, que quando a gente vai mudar o estado físico de um corpo, a gente precisa fornecer uma energia e essa energia nós chamamos de energia latente. E uma propriedade muito importante relacionada com isso é o calor latente, que é o equivalente ao calor específico que nós vimos antes, mas o calor específico é a energia necessária para alterar a temperatura do corpo. E o calor latente é a energia necessária para mudar o estado físico do corpo, né? E a gente calcula ele dessa forma que está mostrado aqui, tá? Ele é representado pela letra L maiúsculo, né? E o calor latente vai ser a relação entre a energia que você precisa fornecer para mudar o estado físico de uma determinada massa do corpo. Bom, e aí o que acontece? Aqui também a gente pode isolar essa energia, né, que seria aqui no caso então uma energia latente, né, uma energia necessária para alterar o estado físico, ela vai ser o produto da massa vezes o calor latente, ok? E aqui é interessante a gente observar que nós temos dois tipos de calor latente, tá? Porque nós temos o tipo de calor latente de fusão, que é quando a substância vai passar do estado sólido para o líquido, e nós temos também o calor latente de vaporização, que é quando a substância vai passar do estado líquido para o gasoso. É interessante a gente perceber que a energia necessária para fundir um material é diferente da energia necessária para fazer com que ele passe para o estado gasoso. Então, quando ocorrem as mudanças de estado físico, nós calculamos a energia latente dessa forma, e não importa se a substância vai estar passando do estado sólido para o líquido ou do estado líquido para o sólido, né? A energia será a mesma, seja em processo de fusão ou de solidificação. A diferença é que no processo de fusão o corpo tem que absorver a energia, né? E no de solidificação ele vai ceder a energia. E aí quando a gente vai calcular, então, a gente calcula aqui utilizando o calor latente de fusão. Agora, no outro processo, né, quando ele está passando aqui do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, aí a gente já utiliza o calor latente de vaporização. Eles são diferentes. Essa tabela traz esses valores. É interessante a gente perceber aqui, ó, fazendo essa comparação do calor específico com o calor latente, né? Nós vimos, vocês já até fizeram exercícios com isso, que o calor sensível, né, ele é calculado dessa forma, né, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É a equação que nós utilizamos para calcular a energia necessária para alterar a temperatura de um corpo. Agora, quando nós queremos saber a energia necessária para mudar o estado físico, aí nós calculamos dessa forma. E veja que a diferença aqui é que na energia latente você não tem a variação de temperatura. E por que isso acontece? Porque quando você está mudando o estado físico de um corpo, a temperatura permanece constante. Então não faz sentido você falar aqui em variação da temperatura na mudança de estado físico, por isso que nem aparece esse termo. Bom, e nessa tabela é interessante também a gente observar esses valores, né? Vocês vão perceber aqui, por exemplo, que o calor específico da água, né? Vamos pegar a água como exemplo. Vocês já sabem que vale 1 caloria por grama grau Celsius, né? Então, para alterar a temperatura de 1 grama de água, precisamos de 1 caloria. Agora, veja bem, quando a gente precisa de fundir um bloco de gelo, fazer a água passar do estado sólido para o líquido, nós precisamos de uma quantidade muito maior de energia, né? 80 calorias para fundir cada grama de gelo, enquanto que para alterar a sua temperatura a gente precisava de apenas 1 caloria. E outra comparação interessante é quando a gente percebe aqui, ó, que para você fazer a água passar do estado líquido para o estado gasoso, a quantidade de energia necessária é ainda maior. Você precisa de 540 calorias para fazer com que cada grama de água passe para o estado gasoso, enquanto para fazer o gelo
fundir você precisava de 80. Então é muito mais difícil você evaporar um líquido do que você fundir o líquido. Bom, dando prosseguimento, nós podemos analisar aqui uma situação muito comum de acontecer e também muito cobrada nos exercícios, tá? Que é quando você tem, por exemplo, um bloco de gelo. Aqui nessa situação, o bloco de gelo está a menos 10 graus Celsius e você tem que fornecer energia a esse bloco de gelo para que ele chegue a uma situação aqui, ó, em que ele se transforme em vapor, que neste caso está a 120 graus Celsius, né? Muitas vezes o aluno, quando ele tem que resolver uma situação desse tipo, ele quer fazer direto, usando uma única equação e pegando a variação de temperatura aqui de menos 10 até 120. Não dá para resolver dessa forma, tá, gente? Isso daqui tem que ser feito em várias etapas diferentes, né? Porque em cada processo que está ocorrendo aqui, a forma de calcular é diferente. A forma de calcular a energia sensível é diferente da forma de calcular a energia latente, né? Então aqui, por exemplo, na primeira etapa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o aquecimento do gelo, com ele saindo aqui de menos 10 graus Celsius e aumentando a sua temperatura até 0 graus Celsius. Para isso, a gente usa a equação da energia sensível, né? Relativa à variação de temperatura, que a gente vai calcular dessa forma: a massa do gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. É interessante você perceber que o calor específico do gelo ele vai ser diferente do calor específico da água, tá? Isso mostrava na tabela do slide anterior. Se você continuar fornecendo energia, agora vai começar o processo de fusão do gelo. Esse gelo vai começar a se transformar em água. E nesse processo, veja que a temperatura não varia, né? E nós calculamos com a equação da energia latente, que vai ser a massa do gelo que está sendo derretido vezes o calor latente de fusão aqui no caso, né? Porque a gente está fundindo o gelo. Beleza, então suponha que você conseguiu fundir todo esse gelo e agora você tem aqui água a 0 graus Celsius, né? E aí o que você vai fazer? Continuar fornecendo energia e essa água vai aumentar a sua temperatura até chegar na sua temperatura máxima possível, né? Considerando aqui no caso uma pressão de 1 atm, que é a temperatura de 100 graus Celsius, ok? E para isso a gente vai usar o quê? A energia sensível de novo para calcular a variação de temperatura, ok? Agora aqui, ó, com os dados da água, né? O calor específico agora tem que ser o da água. A massa, pessoal, vai ser a mesma, tá? Que a gente está considerando que todo esse gelo aqui se converteu em água. Chegando em 100 graus Celsius, se você continuar fornecendo energia, a temperatura da água, né, não passa mais de 100 graus Celsius, ok? E ela vai começar, então, a mudar o seu estado físico de novo. Ela vai começar a passar para o estado gasoso. E durante esse processo de vaporização, a temperatura também permanece constante, veja. Ela permanecerá constante até que toda essa água se transforme em vapor. E a gente calcula, então, com a energia latente, né, que vai ser a massa da água que virou vapor, vezes o calor latente de vaporização. Okay? Lembrando que esses valores são diferentes, né? O valor do calor latente de fusão é diferente do valor do calor latente de vaporização. Após a água se transformar totalmente em vapor, se você continuar fornecendo energia, então agora você vai alterar a temperatura desse vapor. E aí, para a gente calcular a energia necessária para isso, a gente volta a usar o calor sensível. Só que agora com a massa do vapor, vezes o calor específico do vapor, vezes a variação de temperatura de 100 até 120. Bom, se você quiser saber a energia necessária, então, para que você pegue um gelo a menos 10 graus Celsius e faça com que ele se transforme em vapor a 120 graus Celsius, você vai ter que somar todas essas energias aqui que foram fornecidas. Então, o cálculo vai ficar dessa forma. Veja, né? A energia total necessária nesse processo vai ser a energia sensível para aquecer o gelo, mais a energia necessária para fundir o gelo, mais a energia necessária para aquecer a água, mais a energia necessária para evaporar essa água,
mais a energia necessária para aumentar a temperatura do vapor. E quando a gente substitui aqui as energias, fica dessa forma, então. A energia sensível mais as energias latentes. É isso então, pessoal. A gente pode representar isso também na forma de um gráfico. Veja que eu tenho um gráfico de temperatura por tempo. Ele saiu aqui de menos 10 graus Celsius, era um sólido, considerando que água, E aí você foi fornecendo energia, você foi aquecendo, aumentando a temperatura, até que chegou na temperatura de fusão da água, que é zero. E aqui, enquanto acontece esse processo de mudança de estado, veja que a temperatura permanece constante. E aí, quando todo esse gelo virou água, volta a aquecer novamente até chegar na temperatura de vaporização. E aí, durante esse processo de ebulição, a temperatura volta a permanecer constante até que toda a água se transforme em vapor. E aí, se você continuar fornecendo energia, você vai agora aumentar a temperatura desse vapor. Na sequência das atividades, pessoal, eu vou propor para vocês fazer uma atividade que é justamente calcular isso. Tá? Seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Você vai calcular a quantidade de energia para pegar 100 gramas de gelo, que está a menos 20 graus Celsius, e transformar isso em vapor a 120 graus Celsius. Para isso eu vou te dar os dados, tá? Que eu vejo o calor específico do gelo, ele é metade do calor específico da água. Isso mostra que é mais fácil você aumentar a temperatura do gelo do que aumentar a temperatura da água. Okay? O calor específico do vapor é o mesmo do calor específico do gelo. Olha. E aqueles valores de calores latentes que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, de fusão e vaporização. Então, vocês farão essa atividade aqui mais adiante. As instruções estarão nas tarefas seguintes. Eu vou pedir também para vocês fazerem um gráfico muito parecido com esse gráfico aqui. A diferença é que o gráfico que vocês farão será da temperatura em função da energia, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem os valores certinho, tanto da temperatura quanto das energias aqui que foram necessárias para que esse processo acontecesse. Então é isso, pessoal. Sigam em frente e boas atividades.